Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero meditar em Isaías capítulo 60, verso 1 e 2, essa grande profecia para esse dia que nós estamos vivendo. A profecia que diz respeito à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a profecia em que a palavra seria manifestada, a palavra estaria encarnada em seu corpo, que é a igreja, a plenitude do Espírito Santo, para trazer a fé para o arrebatamento e, consequentemente, trazer o arrebatamento. Lembrando o que disse o apóstolo São Paulo, que os crentes de todas as eras, que agora estão dormindo, não podem ressuscitar sem que a igreja, que está viva hoje, chegue ao amadurecimento. Veja, Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Veja, esse é o grande mistério do sétimo selo, a grande verdade de Cristo em vós, a igreja chegando à plenitude do amadurecimento, à plenitude do Espírito Santo. Veja, para então trazer, primeiro, os que morreram em Cristo e, consequentemente, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Esse é o tempo da colheita. Não é mais o tempo de começar o novo movimento da igreja, como foi no passado. Veja, houve uma semeadura lá atrás, no tempo do irmão Branham, também houve com Billy Graham e também houve com Oral Roberts. E agora nós estamos chegando na forma de grão, na forma da colheita outra vez. Veja, no tempo em que as promessas estão cumpridas, estão todas prontas para esta hora do arrebatamento. Então, o irmão Branham pregou a mensagem intitulada Shalom. E no parágrafo 88, referindo-se a essa profecia, veja, a palavra estava se cumprindo na vida dele, tal qual estava escrito nos evangelhos, nos livros do Velho Testamento. Em todos os profetas se falou a respeito desse dia da vinda, veja, do anjo de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, como diz lá, como anunciou os seus servos os profetas. E essa era a encarnação do ministério do Filho do Homem, que era a descida de Jesus Cristo, veja, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A primeira parte do alarido foi a mensagem do irmão Branham, foi a mensagem de Malaquias 4. Não podemos desassociar o ministério do sétimo anjo da segunda vinda de Cristo, porque o ministério do irmão Branham foi para revelar a segunda vinda de Cristo. Veja, a luz é a palavra manifestada, a luz é a escritura feita carne. Veja, então nós vimos a escritura de Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 30, São João 14, 12, São João 14, 20 e muitas outras escrituras manifestadas na vida do profeta, para cumprir a escritura. Veja, a luz, a palavra manifestada, a única luz que temos hoje vem da palavra e da palavra manifestada. Veja, as profecias para esse dia. Então, diz assim o profeta no parágrafo 88, a hora está aqui. Veja, ele está interpretando a escritura. Veja, porque a interpretação vem apenas a um profeta. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira e o Pai tivesse dito a mim, abre aspas, em que dia você iria querer viver? Eu diria agora, agora mesmo. Esta é a hora que a igreja entrou e a mais excelente, pouco antes da vinda do noivo. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti. Veja, a escritura, a palavra manifestada, Lucas 17, 30, nos dias da vinda do Filho do Homem. A luz desse dia, Isaías foi a luz do seu dia, Noé foi a luz do seu dia. Por quê? Ele tinha a palavra manifestada e o Evangelho. As palavras da Bíblia para este dia é a luz do dia. Que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Veja, agora,
89. Bom dia, quer dizer paz. Shalom. A escuridão está se agregando por toda parte. Você vê a corrupção, você vê abortos, a legalização do casamento homoafetivo e tantas coisas. Veja, para que está se agregando? Para que a luz está se agregando, juntando-se agora nessa grande unidade, veja, ao redor dessa crise sanitária, por toda parte. Veja, para mostrar a luz, Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que posso dizer, Shalom, a luz veio a vocês, a paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita, aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isso. Agora veja, o resto deles nunca verão isso. Jesus disse, o mundo não me verá mais. Nunca conhecerão nada sobre isso. A Bíblia disse, e Jesus disse, ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro. E todos que o Pai me deu virão. Então essa é a Escritura. Então veja, isso foi o profeta em seus dias. Agora nós estamos vivendo exatamente os dias de Apocalipse capítulo 12. Um tempo em que há uma mulher, veja, gemendo, com dores de parto e com ânsias de dar à luz. Essa é a nossa Escritura. Veja, em Apocalipse 10, vimos a descida do anjo forte, Jesus Cristo, e ele veio para colocar uma semente palavra falada no ventre dessa igreja. Veja, como foi com Maria. Um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para se manifestar em Maria. Da mesma forma, um anjo veio a nós, o sétimo anjo, e a palavra desse anjo é a palavra de Deus para se materializar na igreja. Para quê? Não para começar um movimento de cura, não para começar um avivamento pentecostal, isso não haverá nunca mais. Veja, ele veio agora para reproduzir-se a si mesmo, através do seu corpo, que é a igreja. Para o quê? Para o arrebatamento. Essa é a profecia. Nós temos que compreender qual é a promessa para esta hora. Veja, e aí que nós devemos entender, a igreja verdadeira, ela está agora aqui no Éden de Satanás para ser tentada, para ser provada. E ela viverá de cada palavra que saiu da boca de Deus. Ela não vai acrescentar nada, nem tirar nada, porque ela é preordenada para viver de fé na palavra, fé na promessa para esta hora. Então a verdadeira igreja, ela é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso ele morreu no Calvário, para que ele pudesse ter uma igreja que fosse tentada e provada, mas que não cairia, a exemplo da primeira Eva, lá em Gênesis. Deus quer provar para Satanás que essa igreja hoje que está viva não é como Eva no passado. Veja, que foi enganada por uma interpretação falsa da Escritura. Veja, ela está preordenada, essa noiva do tempo do fim, a senhora eleita. Veja, ela está cada dia mais santificada, justificada e santificada. Veja, ela não tem que passar pelo julgamento, ela não tem que sofrer os juízos. Deus deu uma ordem ao anjo que tem o poder sobre as pragas que estão caindo nesse dia. Esse anjo não pode tocar nos eleitos. E nós estamos vivendo, veja agora mesmo, de fé na palavra. A palavra é o nosso escudo, ele é o nosso esconderijo. Veja, em Cristo, essa verdadeira igreja. Então o profeta, no parágrafo 593, ele fala algo muito grande. Enquanto ele estava pregando para a igreja, tentando mostrar para a igreja que a verdadeira igreja permanece justificada pelo sangue de Jesus Cristo e santificada. Dessa forma, veja, Jesus Cristo tem como agora operar através do seu corpo, que é a igreja. Ele tem agora como habitar nesse corpo, trazer a plenitude do Espírito Santo. Não para uma grande demonstração pública de poder, não precisa mais isso. Agora é a hora do arrebatamento. Veja, você vê as trevas acumulando-se por toda parte, o caos por toda parte, crentes mornos por toda parte, o mundanismo entrando nas igrejas.
e as pessoas não acreditando que o tempo acabou, que não haverá mais demora, de acordo com Apocalipse 10. O anjo forte levantou a sua mão à hora e disse: terminou. Mas muitos crentes não estão acreditando que chegou o fim do mundo, que estamos bem na segunda parte do mistério do sétimo selo. O anjo forte já desceu do céu, já houve uma ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro. Estamos agora esperando a igreja alcançar a plenitude do Espírito Santo, para que aqueles que morreram em Cristo se levantem, veja, ressuscitados, para que nós, os vivos, sejamos transformados. Então ele diz assim: ó, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Isso o quê? A justificação, a santificação, através de fé no sangue, através da sua promessa. O anjo forte desceu do céu com um título em sua mão, documentado, para trazer à igreja o seu dia de redenção, para trazer à igreja a fé original outra vez. Esse é o dia. Veja, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Por quê? Aí está você, aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido. Redimido, ó que coisa! É por isso que a igreja que está hoje de pé, crendo na palavra, vivendo de fé nas promessas, veja, ela está voltando à fé original, voltando à condição onde Adão e Eva viviam em perfeição, no Éden, marido e mulher. Essa é a obra da restauração para esta hora, indo para o milênio. Cristo e a igreja, redimidos, sem pecado. O que é pecado? Incredulidade. Veja, se cremos em cada palavra, onde está o pecado? A sua semente permanece em nós. Veja, a igreja não pode pecar, porque ela crê em cada palavra. Então veja, justificado aos seus olhos, não aos olhos dos homens. Satanás, ele nos acusa dia e noite. O hipócrita dentro da igreja nos acusa dia e noite. Ele só vê nossas falhas. Seus olhos estão apenas nas falhas. Mas Jesus não vê falha nela. Aos olhos de Deus, nós estamos santificados. Ele desceu do céu com um livro em sua mão. Um livro de redenção. O livro onde estão inscritos os nomes dos crentes que verão a manifestação da palavra, que agora estão vivendo de fé na palavra, como Abraão foi justificado pela fé. Como Davi disse: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Há uma igreja a quem o Senhor não imputa pecado. Então veja, por que nós somos justificados? Nós somos sua vitória. A igreja é sua vitória. Nós surgimos nesses últimos dias com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória. Ele morreu para esse propósito e nós somos prova de sua vitória. Amém? Quando nós o vemos descendo, esse é o sétimo selo. Esse é o mistério dos 7 trovões. Veja, e vivendo no meio da igreja, o Filho do Homem, essa é a sua vitória. Já está provado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós já vimos a sua glória. Ela já foi manifestada através do 7º anjo. E ele faz parte da igreja. Veja, mostra que ele não pode mantê-lo na sepultura, tampouco pode ele nos manter. Isto é correto. E nós já estamos potencialmente ressuscitados, porque nós temos ressuscitado da morte, incredulidade em sua palavra, dos credos denominacionais, para uma palavra eterna do Deus eterno, a qual é Ele próprio operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí está, meu amado, a igreja é sua vitória. E nós permanecemos de pé, justificados pela fé. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Portanto, a palavra está tomando forma nessa igreja. Há uma igreja grávida da semente palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para manifestar a Jesus outra vez. Veja, e quando esse dia glorioso chegar, será o arrebatamento. Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.